Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eu me chamo Flávio Tavares e, como você sabe, este é o canal Falando em Teologia. Meus irmãos, hoje nós iniciamos os nossos estudos nos versículos de 1 a 3 do primeiro capítulo dessa carta que nós estamos estudando, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Peço aqui que você se atenha aos detalhes que eu vou trazer, aos conceitos e às definições que eu vou trazer aqui, porque elas farão toda a diferença na compreensão dessa saudação. Embora sejam apenas 3 versículos e pareça uma simples saudação, você vai ver, assim como eu, quantas lições nós podemos tirar daqui e não só tirá-las, não só extraí-las desse texto, mas principalmente aplicarmos em nossas vidas. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer do texto, que na minha versão é a versão NAA, a qual eu entendi ser a melhor para a gente poder tratar a respeito desse assunto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. É importante nós já enxergarmos aqui logo de início que Paulo ele usa uma forma de escrita nessa saudação que ela é muito particularmente encontrado nas cartas que eram escritas no período greco-romano. Os estilos de escrita na sua saudação eles traziam 3 pilares. O primeiro dos pilares era que as saudações elas apresentavam quem era o autor da carta, o escritor daquela carta. E é o que nós encontramos no versículo de número 1. O segundo pilar que eles utilizavam era que sempre havia necessidade de mostrar quem era o destinatário daquela carta, ou seja, para quem aquela carta estava endereçada. E Paulo não foge à regra que no versículo de número 2 ele informa que são os irmãos da igreja de Corinto. E o terceiro e último pilar utilizado era a inclusão de cumprimentos ou de saudações por parte do autor da carta aos destinatários daquela carta. No caso, no versículo de número 3, nós vemos Paulo fazer essas saudações e esses cumprimentos aos irmãos da igreja de Corinto. Esse mesmo padrão de escrita do mundo greco-romano, Paulo aplica nas suas cartas aos romanos, aos Efésios, aos irmãos de Tessalônica, aos irmãos da Galácia, enfim, as cartas em que Paulo escreve às igrejas, ele traz esse mesmo padrão de escrita. Mas, obviamente, que essa influência que Paulo sofre não é simplesmente de escrever porque quer escrever neste formato, mas é porque obviamente que os contextos, que as épocas nos mostram quais são as melhores formas de comunicação para que aqueles que nos ouvem, aqueles que leem o que nós escrevemos, possam compreender de forma clara aquilo que nós queremos dizer. Então, quando Paulo escreve nesse formato, é a busca de uma melhor comunicação com as igrejas às quais ele se corresponde. Mas eu trago a sua atenção aqui agora para o versículo de número 1, porque ele traz ali um tom que Paulo usa de uma defesa do seu apostolado, porque ele inicia o versículo 1 dizendo assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus. Ele deixa muito claro aos irmãos de Corinto que ele foi chamado pela vontade de Deus, não pela vontade dele, Paulo, porque se nós formos olhar o passado de Paulo, Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Paulo prendia, Paulo matava, e quem não se lembra de que Paulo, ali no capítulo de número 7 do livro de Atos, Paulo está assistindo o apedrejamento do jovem Estevão e o vê morrer, e o texto diz que ele chega a concordar com aquilo. Então, pela vontade de Paulo, ele jamais seria um apóstolo do Senhor Jesus, mas a gente vê a mudança que acontece na vida daqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus, porque Paulo, usando o dito popular, muda da água para o vinho. Obviamente que não é somente isso que Paulo quer ressaltar aos irmãos da igreja de Corinto, mas que o seu apostolado não é nem por sua vontade, mas tampouco pela vontade de homens. Ou seja, olha, não fui eu quem decidiu ser apóstolo, não foram homens que me levantaram para ser apóstolo, mas foi o próprio Deus quem fez, e pela vontade dele eu cumpro o meu apostolado. Outro ponto que nós encontramos Paulo falando com os irmãos da igreja de Corinto, e nós precisamos remeter a isso, porque Paulo, quando
planta uma igreja, Paulo deixa ela ali com bases bem fixadas. Isso a gente pode encontrar na carta dele aos irmãos da Galácia, em que ele mesmo fala, olha, se alguém vier pregar um outro evangelho do qual nós já pregamos, e esse alguém se inclui a mim, que seja anátema, ou seja, que seja maldita essa pessoa. Então, sempre que Paulo plantava uma igreja, Paulo já deixava ali algumas bases, e muito provavelmente essas bases haviam sido esquecidas pelos irmãos da igreja de Corinto. Outro ponto importante que eu quero trazer para você é que no versículo de número 1, é Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, mas ele também cita um certo Sóstenes. Esse Sóstenes, muito provavelmente, é aquele Sóstenes que foi arrastado, que foi espancado na porta da sinagoga de Corinto, no capítulo 18, versículo 17, que está lá no livro de Atos. E esse mesmo Sóstenes foi assistido por Galho, que nada fez durante esse espancamento. Sendo ele ou não, muito provavelmente ele é aquele Sóstenes, Paulo acaba ganhando mais uma pessoa para Cristo, porque Sóstenes foi a pessoa que veio a substituir, que veio a suceder Crispo, que era então o líder daquela sinagoga, e Paulo o ganhou para Cristo. Então, sendo esse Sóstenes o que está com Paulo em Éfeso escrevendo aos irmãos de Corinto, nós podemos ver mais uma vitória do Senhor Jesus, que é de que através de Paulo, usando Paulo como instrumento, como ferramenta, ganhando mais uma alma para o reino. Quando Paulo está falando ali para os irmãos de Corinto e ele quer resgatar aquilo que eles provavelmente haviam perdido, e eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 2, e eu vou ler aqui para você, para que a gente possa destacar algo importante nesse versículo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A palavra chamados aqui no grego é kletós, e o sentido da palavra kletós no grego é de alguém que foi chamado, de alguém que foi convidado para fazer parte de um grupo seleto. No caso dos irmãos da igreja de Corinto, é o reino de Deus, e foram chamados por meio de Cristo. Agora, Mateus capítulo 22, versículo 14, nos dá uma dimensão do que é esse privilégio. Porque Jesus diz assim, olha, muitos serão os chamados, porém poucos serão os escolhidos. E obviamente que quando a gente vê Paulo dizer assim, olha, eu, Paulo, o apóstolo pela vontade de Deus, ele está demonstrando ali o privilégio que ele tem. E por que não citarmos aqui os 12 que quando Jesus, após o seu batismo ali no Rio Jordão, ele sai e começa a escolher aqueles que vão andar com ele, os 12 que com ele vivem, que com ele aprendem e a partir dele levam o evangelho até chegar aos nossos dias como chegaram hoje. Esse é um privilégio, isso é ser uma pessoa privilegiada. Outro ponto importante aqui, outra palavra importante aqui é a palavra santos, que é hagios no grego. E ser santo é alguém ou algo que foi separado, que foi consagrado ao serviço a Deus e ao seu propósito. Paulo está trazendo à memória dos irmãos de Corinto que eles têm um chamado privilegiado para serem santos, para fazerem parte do propósito de Deus, para serem separados para o serviço ao Deus. Agora diz para mim, é ou não é um privilégio estar na presença do Senhor? É ou não é privilégio sermos chamados filhos de Deus? É ou não é privilégio dizer que nós fazemos parte do reino, fazemos parte da igreja de Deus? Obviamente que é, e por ser um privilégio, Paulo rememora os irmãos de Corinto sobre esse privilégio. Não podemos deixar de citar aqui, obviamente, como está escrito no versículo de número 7, Jesus havia dotado a igreja de Corinto de todos os dons. Era uma igreja abastada, agraciada, abençoada com todos os dons. Mas mesmo sendo uma igreja tão abençoada, uma igreja tão completa no que diz respeito aos dons, ela não foi isenta de sofrer as influências do mundo greco-romano. Do lado romano, ela foi influenciada pelas religiões,
pelas leis, pela cultura romana, e pelo lado grego, ela foi influenciada também pelas religiões gregas, que eram diferentes das religiões romanas, foram influenciadas pelas artes e principalmente pelas filosofias gregas. Não à toa, essa é a maior herança que a igreja de Corinto carrega, que é a filosofia grega, não à toa, porque a Grécia é o berço da filosofia. E muito provavelmente você já ouviu falar de Platão, de Aristóteles, talvez você já tenha ouvido falar de Sêneca, e aqui abro um parênteses que Sêneca, ele era um dos grandes estoicos de sua época, e ele era irmão daquele Galho que nós vimos lá no capítulo 18, versículo 17, versículo 14 de Atos, o mesmo Galho que assiste o espancamento de Sóstenes na porta da sinagoga e nada faz. Outra pessoa muito conhecida da filosofia grega é Epicuro, e muito conhecido ali pelo seu paradoxo, né, o seu problema do mal. Agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 2, em que Paulo fala dessa forma com eles: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse texto, ele demonstra de uma forma muito clara que o sentimento, o pensamento dos irmãos de Corinto era de que, por estarem na cidade mais rica da Grécia de então, porque ela já era mais rica e muito mais importante do que a cidade de Atenas, por serem cristãos, por fazerem parte de uma igreja, a igreja fundada por Paulo, eles se sentiam mais especiais, eles se sentiam melhores, mais privilegiados, não no sentido que Paulo tentou lhes trazer à memória, mas de achar que eram mais do que outras pessoas. E cá para nós, muito provavelmente, nós, se não incorremos nesse erro em algum momento das nossas vidas, ou se não somos imbuídos por esse sentimento, quem nunca pensou que a sua igreja, talvez até mesmo a sua congregação, fosse a única igreja certa, que a sua denominação fosse a única igreja certa, que fora da sua denominação não tem salvação? Olha para as outras igrejas com um ar de superioridade, como se nós fôssemos os únicos detentores da palavra. Muito provavelmente era assim que a igreja de Corinto estava se sentindo, e Paulo busca fazer uma correção a respeito disso com eles ao falar neste formato com eles, ao falar: olha, há outros crentes além de vocês, vocês não são os únicos que estão espalhados pelo mundo, vocês não são os únicos que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algo extremamente importante. Embora eles incorram nesse erro de acharem que são importantes, que são mais especiais, que são mais privilegiados que alguém, no versículo 2, Paulo inicia de uma forma muito clara, fazendo algo que muitas vezes nós fazemos o contrário do que Paulo está fazendo. Porque Paulo, mesmo com todos os erros que a igreja de Corinto tem, ele está dizendo assim: olha, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo está falando assim: olha, apesar de vocês se acharem especiais, se acharem superiores, isso não os exclui do corpo de Cristo, de serem parte da igreja de Cristo. Vocês continuam sendo. E aqui é importante nós abrirmos um parênteses, porque incorrer em erros que não são de perdição, e quando falo erros de perdição, estou falando erros que não levam ao inferno, ou seja, negar a divindade de Jesus, negar que Deus existe, negar a salvação, negar que Jesus existe, blasfemar contra o Espírito Santo, esses são erros de perdição. E quando nós não incorremos nesse erro, isso não nos faz não sermos mais parte da igreja de Cristo. Ou seja, o fato de eu errar, o fato de eu pecar, não quer dizer que eu não faço parte da igreja de Cristo. Só quer dizer que eu sou falho, que eu sou pecador, e isso demonstra algo maravilhoso. O quão dependente eu sou de Jesus. O quão dependente eu sou, porque se ele não tivesse feito tudo aquilo que fez por mim na cruz do Calvário, eu não poderia fazer parte da igreja de Cristo. Então isso não faz com que a pessoa não seja da igreja. Agora, negar a Jesus, blasfemar contra o Espírito Santo, negar a Deus, como está escrito na palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele deixou muito claro isso. Falou: olha, se você me negar diante do meu Pai, diante dos homens,
eu vou te negar diante do meu Pai, eu vou te negar diante dos céus, mas se você me confessar, eu te confesso. Obviamente que aqui eu parafraseei para facilitar a compreensão desse texto. Agora, Paulo também nos chama a uma outra perspectiva, e essa nós precisamos carregar conosco, que é a compreensão de que nós temos o direito e a permissão dada pela palavra de Deus de julgar o erro, de julgar um pecado, de julgar uma falha, não para uma condenação do irmão ao inferno, mas para uma correção. E é nesse ponto que eu chamo a atenção para fazermos isso com amor. Mas quero abrir também aqui um parêntese para você, que todas as vezes em que nós formos chamar a atenção de um irmão, que nós formos fazer a correção do irmão, isso precisa, em primeira instância, estar de acordo com a palavra de Deus. Segundo, debaixo de muita oração. E terceiro, sob um temor muito grande do Senhor. Porque quando eu chamo a atenção do meu irmão, Paulo me orienta e fala assim, olha, toma cuidado para você não cair na mesma coisa. E quando eu estou julgando alguém, eu estou correndo o risco de estar sendo alguém hipócrita, que seria o quê? Julgar o meu irmão de algo que eu também estou fazendo. E isso é um problema, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós falamos do erro do outro para encobrir os nossos próprios erros, e isso é um pecado, que a gente tome muito cuidado quando a gente for fazer a correção a um irmão nosso. Lembre-se, dentro da palavra, debaixo de oração e com muito temor do Senhor. Os textos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículos de 9 a 11, capítulo 8, versículo 7, capítulo 12, versículo 2, deixam muito claro qual era a composição dos crentes ali da igreja de Corinto. Obviamente que haviam ali crentes judeus, mas também haviam gentios. A sua maioria, obviamente, dado o contexto, eram de pessoas gentias, mas pessoas gentias essa que ainda não compreendiam na sua plenitude sobre o evangelho do Senhor Jesus e tampouco entendiam o significado daquilo que Cristo tinha feito em suas vidas. Em função disso, eles ainda estavam recorrendo a um modo de vida mundano, ao modo de vida greco-romano, ao modo de vida corintiano da época, sem fazer aqui um trocadilho, mas eles estavam recorrendo a um modo de vida errado, contrário à palavra do Senhor. E Paulo começa ali a partir do versículo 9, em algumas traduções, outras a partir do versículo 10, ele começa falando assim, olha, não erreis. E junto com não erreis, Paulo ele lista ali uma qualidade de pessoas que estão realizando algum tipo de prática. Agora eu chamo a sua atenção para você entender que Paulo está falando para você não errar. Paulo está falando assim, olha, não cometa esse erro. E aí ele lista aquela qualidade de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Mas quando ele está falando isso, ele não está falando de uma pessoa que um dia roubou e hoje não rouba mais. Ele não está falando de uma pessoa que um dia fornicou e hoje não fornica mais. Paulo está falando de pessoas que têm essa conduta de vida. Pessoas que, independente de terem dito que aceitaram Jesus como seu Salvador ou continuam no mundo, vivem essa prática. Ou seja, pessoas que vivem na iniquidade. Esse é o seu contexto, esse é o seu dia a dia. A pessoa rouba cotidianamente, a pessoa fornica cotidianamente, a pessoa mente cotidianamente. Esse é o padrão de vida dessa pessoa. É isso que Paulo está falando. Olha, não erreis, não se enganem, porque você que vive essa vida, você que é ladrão, você que é fornicador, você que é isso, você que é aquilo, todos aqueles itens que Paulo está listando ali, ele está deixando muito claro, você que é isso, não vai herdar o reino dos céus em hipótese alguma. Por isso que ele fala aos Coríntios, não erreis. E olha que curioso, tudo isso que nós já listamos até agora, tudo isso que nós já trouxemos até agora, mostra-nos que o fato de uma igreja como a igreja de Corinto ser cheia de dons, ou seja, ter todos os dons, mostra que, apesar disso, ela é uma igreja imatura espiritualmente. E aqui eu abro um parênteses para dizer isso, que serve para mim e que serve também para você. Não importa quantos dons nós tenhamos, não importa o cargo que nós ocupamos, não importa o que Jesus nos chamou para fazer na sua obra. Termos dons não diz que nós somos
espiritualmente maduros. Termos dons não diz que somos melhores do que os outros espiritualmente. Termos dons só quer dizer que fomos agraciados, que Jesus nos abençoou. E guarde isso com você. A palavra do Senhor é muito clara. A quem mais é dado, mais será cobrado. E aqui eu encerro trazendo para você duas importantes lições, além das que nós já vimos, que nós podemos extrair daqui e aplicar nas nossas vidas, olhando para o contexto como os coríntios viviam. A palavra do Senhor nos ensina que aqueles que foram salvos, aqueles que foram santificados por Jesus, aqueles que foram lavados, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas, precisam andar em novidade de vida, como diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós não podemos mais ter a mesma conduta de vida que tínhamos antes de aceitarmos Jesus como nosso Salvador. A nossa vida ela precisa mudar. Não à toa o termo é conversão, ou seja, mudar de rota, mudar de caminho. Então as práticas que tínhamos precisamos deixar, precisamos lutar com todas as forças sob a ajuda do Espírito Santo, sobre a força da palavra de Deus, para que nós consigamos deixar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E uma segunda lição que nós aprendemos aqui, embora algumas pessoas defendam que aquelas pessoas que se dizem cristãos e um dia abandonaram a sua fé e morreram longe da presença do Senhor, eles nunca foram crentes verdadeiros, a Bíblia traz um respaldo contrário para a gente. Ela nos deixa muito claro que é extremamente possível nós um dia estarmos na presença de Deus e cairmos da graça e perdermos a presença de Deus e morrermos condenados ao inferno, ou seja, perdermos a nossa salvação. É perfeitamente possível, por isso que nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia não é apenas um manual que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Ser cristão não é um livro de regras entre o sim e o não, mas é uma conduta de vida, é um modo de vida, é um estilo de vida que está baseado no nosso grande e principal exemplo, que chama-se Jesus Cristo. Gostou do conteúdo que eu trouxe hoje para você? Tem coisas aqui que você ainda não tinha ouvido, aprendeu bastante com o conteúdo que eu trouxe hoje aqui para você? Já no próximo vídeo nós vamos falar a respeito dos versículos 4 ao versículo de número 9. Assim como nós extraímos grandes e importantíssimas lições desses 3 primeiros versículos, eu tenho certeza que há muito mais a ser extraído dos versículos a seguir. Deixe seus comentários, curta, se inscreva e, obviamente, compartilhe com outras pessoas. Me ajude a fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Lembre-se, o seu like, o seu compartilhar diz assim para o YouTube: esse conteúdo é importante para mim e ele será direcionado a outras pessoas. Eu te espero na próxima aula, tá ok? Até mais!